A Federação Única dos Petroleiros pediu que o Ministério Público Federal investigue se existe relação entre diamantes doados pela Arábia Saudita e a venda de uma refinaria brasileira para um fundo árabe no governo Jair Bolsonaro. A Controladoria Geral da União vai apurar se servidores tentaram liberar as joias apreendidas com um assessor do Ministério de Minas e Energia. A investigação vai apurar se servidores públicos tiveram envolvimento na tentativa de ingresso no Brasil, sem declaração, das joias avaliadas em mais de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais em outubro de 2021. A CGU disse que o procedimento pode resultar num processo disciplinar e, se ficar comprovada a infração, os servidores poderão ser punidos. As joias de diamante, um presente do governo da Arábia Saudita, foram apreendidas na mochila de um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que voltava do Oriente Médio, assim como uma estátua de cavalo que chegou quebrada. As peças não tinham sido declaradas, o que deve ser feito para qualquer bem com valor acima de $1.000. Um outro assessor teria passado pela fiscalização aduaneira com o segundo conjunto de joias, que não foi declarado e nem apreendido. Esse conjunto masculino com relógio e caneta, também um presente do governo saudita, teria ficado por mais de um ano num cofre do Ministério de Minas e Energia. Os dois militares que acompanhavam o ex-ministro Bento Albuquerque não poderão ser investigados pela CGU porque têm regimento próprio. A Controladoria vai apurar a conduta de servidores que estavam na missão do governo brasileiro e dos funcionários da Receita Federal que teriam tentado a liberação das joias. Entre os investigados está Júlio César Vieira, que até dezembro do ano passado era chefe da Receita Federal. Ele assumiu a função no lugar de José Tostes, que foi exonerado do cargo 2 meses depois da apreensão dos diamantes em Guarulhos. Nesta terça-feira, a Federação Única dos Petroleiros encaminhou ao Ministério Público Federal um pedido para que seja investigada a eventual relação entre as joias doadas pelo governo árabe e a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, para o Fundo Soberano de Abu Dhabi. Nós precisamos ter na mesa, às claras, a população brasileira, o que ocorreu nesse episódio. Se há uma relação entre uma coisa e outra ou não. Se há algum tipo de propina nesse processo de privatização da refinaria ou não. A concessão de presentes para a presidência da República foi alvo de uma apuração feita aqui pelo Tribunal de Contas da União ainda em 2016 e que constatou falhas na gestão de acervos privados. O sistema não tinha, por exemplo, valores de alguns presentes recebidos e entre aqueles que constam do registro, nenhum chegava à estimativa dos diamantes. Diante da falta de controle, o TCU estabeleceu novas regras que não foram cumpridas no episódio recente. O TCU usou como exemplo, no processo de 2016, a hipótese de um chefe de governo presentear o presidente da República com justamente uma pedra valiosa e diz que não é razoável imaginar que esse presente será incorporado ao patrimônio privado da autoridade. E o SBT Brasil confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu o segundo estojo com joias masculinas na residência oficial no dia 29 de novembro do ano passado. Antes, estas joias ficaram mais de um ano no cofre do Ministério de Minas e Energia. Bolsonaro não foi localizado para comentar o caso.